E aí, moçada, tudo bem? Tá falando aqui o professor Carlos Eduardo Gonçalves, professor do mestrado profissional aí da FGV. Eu sou também economista sênior no Fundo Monetário Internacional. E eu tô gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o que é economia. O que é economia? Parece simples e parece difícil ao mesmo tempo, né? Responder uma pergunta assim, o que é tal coisa, muito geral, muito ampla. Normalmente você vai achar uma definição um pouquinho correta, mas um pouquinho chata do que é economia. Que a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos. Tá perfeito, é isso daí, mas o cara que nunca meio que viu nada disso, não sabe nem exatamente qual é a definição de recursos escassos, né? O que é alocação, ele vai falar, pô, que bagaça é essa, né? Economia é... Então eu vou tentar falar a mesma coisa, mas de um jeito menos chato. Economia é todo o instrumental que a gente usa, meio que teórico e empírico, de dados também, né? Para entender as escolhas, entender por que as pessoas escolhem umas coisas, escolhe assim, comprar uma coisa versus outra, escolhe poupar versus gastar, escolhe trabalhar mais versus sair mais de férias, escolhe inclusive casar versus não casar, escolhe investir mais em educação dos filhos ou sua própria versus escolhe menos. Então são essas coisas meio que micro, que ao se juntar elas vão dar um panorama de um quadro mais macro. Por exemplo, se mais pessoas fazem escolha de estudar mais anos, de se aperfeiçoar mais, o capital humano daquela sociedade fica mais elevado, o produto, o PIB, a renda daquela sociedade se eleva mais e tal, mas tudo começa ali na coisa da escolha individual. E aí como que a política pública, né, desenhada, bem ou mal desenhada, interfere com essa escolha individual e acaba gerando resultados muito diferentes em termos de país, no nível agregado. E aí como que os países também, eles, né, a gente troca, né, eu dou aula, aí recebo um dinheiro, aí posso comprar uma camisa. Isso é uma troca, na verdade eu estou trocando a aula pela camisa. E os países também podem trocar, né, porque tinha chegado ao nível dos países, lembra? Agora os países também podem trocar. Então a economia vai tentar entender isso daí. E tem uns parâmetros que norteiam essas trocas, que são os preços, por exemplo, que é a taxa de juros, por exemplo, que é o salário, por exemplo. E esses parâmetros que norteiam essas trocas podem ser influenciados pelas ações do governo. Tem a taxação, que vai influenciar, pô, você está taxando demais o trabalho, será que vale a pena, não vale a pena eu, sei lá, me esforçar mesmo, trabalhar menos horas e consumir mais, certo? Se está taxando demais a importação, pô, então eu não posso me beneficiar da coisa que é produzida mais barata na China, e esse tipo de coisa. Então a política pública vai interferir diretamente. E também tem uma outra lado da economia, então eu estou meio que falando do ferramental teórico, e tem uma outra que é baseada na teoria da escolha. E nas restrições, né? Assim, eu gostaria muito de poder viajar para a Europa no fim do ano e ao mesmo tempo trocar meu carro e construir uma piscina na minha casa, mas tem as restrições, não só orçamentária, tem orçamentária. Tem a de tempo, eu queria ficar estudando física, puta, eu gosto de física pra caramba, não consigo, não dá tempo, né? Porque eu preciso dormir um certo número de horas. Então é isso, escolha baseada em restrições e tem aí esse é o ferramental meio que, desculpa gente, teórico meio que geral. Aí você vai aplicar esse ferramental para diversas áreas, não precisa ser só para economia, por exemplo, em ciência política tem uma porção de aplicação. Em biologia tem os jogos, a teoria dos jogos é uma sub-área da economia, uma área da economia que você pode aplicar para entender fenômenos da biologia, por exemplo, e outros. Fenômenos sociais também. E aí tem uma outra parte da economia que vai se dedicar a olhar, que esses são nossos, a que a gente chama genericamente de modelos, tá? Mas aí tem uma outra parte que é a parte empírica, a gente vai pegar o dado e falar assim, puta, aquele modelo está dizendo essa coisa. Quando eu olho no dado, eu consigo meio que encaixar o modelo com o dado, né? Para hipóteses razoáveis, assim, o modelo está funcionando. Ele explica bem, por exemplo, os movimentos do ciclo econômico, ele explica bem, a resposta é mais ou menos, ele explica bem o movimento dos preços das ações, a resposta é não, ele explica bem por que no longo prazo uns países ficam ricos e outros pobres, a resposta é mais para sim. Enfim, tem toda uma área que a gente chama de econometria, ciência dos dados, econometria, que vai tentar juntar isso daí, né? Juntar o mundo real, né? O que a gente observa,
com os modelos e ver se os modelos estão bons. E tem uma luta aí que é assim, uma coisa meio que darwiniana de sobrevivência dos modelos. O modelo não vai bem para explicar os dados. O mundo acadêmico vai lá e decepa o cara, corta, vai adiante, vai para um outro modelo, vamos ver, esse não tá bom, vamos aperfeiçoar. E é uma coisa legal, eu acho uma coisa bonita até de ver. Pode ser meio nerd meu comentário, mas você vê como que essas coisas vão evoluindo com base na refutação dos dados ou não. Isso, na maioria dos casos das escolas que ensinam economia, de uma maneira estruturada, séria, etc. Né? Então é isso. E uma coisa que aconteceu muito dos anos 60, 70 para cá, foi que a economia começou a incorporar muitos elementos da matemática. Então o cara está interessado nesses assuntos que são super excitantes, né? Desigualdade de renda, por que um país é tão mais pobre que o outro, por que a política monetária, quando sobe os juros, a inflação cai. O cara precisa ter um ferramental de matemática, porque é a linguagem da economia. E antigamente não era, meio que a linguagem era a linguagem falada, a linguagem escrita, a retórica e tal, mas aí fica tudo muito disperso. Fica meio difícil de você entender o que está vindo. Eu mexi uma alavanca aqui, aí isso tem um efeito aqui. Quando é um texto escrito com palavras, é difícil de você mapear essas coisas direito e não se confundir, você acaba se confundindo. O que causou o quê, né? Então, para isso que a gente precisa de modelos que são simplificações da realidade. E os modelos são descritos na linguagem da matemática. Então, você precisa da matemática. É uma língua só a mais. É uma linguagem. Tá bom? Eu acho muito divertido. Eu venho da engenharia. Eu fiz graduação em engenharia. E depois fui estudar economia. A engenharia acho que é muito legal para muitas coisas, etc. Mas você conseguir aplicar aquele ferramental da matemática, da estatística e tal, para entender fenômenos sociais também é muito legal. Eu acho que foi uma coisa que leva muita gente para a área da economia. Tá bom? Então a gente vai se falar de novo sobre outros temas, mas o nosso primeiro videopapo é esse daqui. Um abraço para todo mundo. Tchau.